Senhor Deus, aqui, Senhor, nós estamos pedindo, estamos rogando que nos dê esse espírito de unidade, que todos possam se sentir parte de uma mesma família, todos Sim, possam se Deus. sentir o que acontecer com um, o outro também possa sentir. Sim, Se Deus. alguém está sofrendo, que nós possamos ir lá animar. Se alguém está feliz, nós possamos estar felizes junto com ele. Sim, Deus. Dá-nos esse sentimento de irmandade que tanto nós precisamos em nossas igrejas, tanto nós precisamos em nossas comunidades de fé, que possamos ter esse mesmo sentimento que o Senhor tinha, que o Senhor queria passar para nós. Sim, Deus. Então, fica com cada um de nós, unge-nos nesse dia, abençoa os enfermos, abençoa Esther, esteja com ela nessa recuperação. Todos os dias nós vamos orar por ela, até que ela possa se recuperar totalmente. Então, Amém, fica Deus. conosco, dá-nos um bom dia, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, gente, vamos aqui fazer bem por cima a lição de hoje. A lição de hoje, ela conta o segundo sinal de Jesus, que está aí em João, capítulo 4. O primeiro sinal foi em João 2. O primeiro milagre que Jesus fez foi em João 2, e foi a transformação da água em vinho que nós vimos ontem. E diz lá que nesse milagre, os discípulos creram em Jesus. Até o momento eles seguiam por curiosidade, porque sentiam que ele era um mestre diferente. Mas depois daquela transformação da água em vinho, aí eles passaram a acreditar mesmo em Jesus. E aí acontece uma série de eventos. Jesus purifica o templo, aí tem a conversa com Nicodemos, né? Tem um diálogo aqui sobre João Batista. Aí tem a mulher samaritana. Acontece um bocado de coisa. Aí a gente chega no capítulo 4, verso 43 ao 54. Mas mais especificamente aí o versículo 46. Jesus foi outra vez a Caná da Galileia. Jesus voltou para aquele lugar do primeiro milagre, onde tinha transformado a água em vinho. E havia ali um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Cafarnaum era a cidade de Jesus. Jesus nasceu em Nazaré, mas ele passou boa parte do seu ministério morando em Cafarnaum. E lá tinha esse oficial do rei. Esse rei provavelmente era o rei Herodes. E ele estava com um filho muito doente e foi até Jesus. Ele ouviu falar que Jesus operava milagres. E aí ele decidiu ir até ele para ver se isso procedia mesmo. Foi com a esperança de que Jesus poderia curar seu filho. Então, olha que interessante. Ele vai até Jesus suplicar pela cura. Verso 47. Quando ouviu que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho que estava morrendo. Então Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. Por que Jesus falou desse jeito? Porque às vezes Jesus dá uma resposta dura. Por exemplo, para a mulher sírio-fenícia, para aquela mulher cananeia, Jesus deu uma resposta dura. E aqui também o oficial chega suplicando pela vida do seu filho e Jesus dá essa resposta aparentemente dura, uma resposta fria. Por que Jesus disse isso? Jesus, ele viu a condição espiritual ali daquele centurião e viu que ela era mais profunda, a doença espiritual dele era mais profunda que a doença que ameaçava o seu filho. Então aquele homem percebeu que a sua pobreza espiritual poderia custar a vida do seu filho. Então ele percebeu o seguinte: mais importante é a minha restauração da minha saúde espiritual, da minha vida espiritual. Eu não posso ir até Jesus só para ver sinais e prodígios. Eu tenho que ir com fé para que ele cure meu filho. Então essa foi a condição que Jesus viu naquele homem. E na maioria das pessoas que estavam seguindo ele, a maioria das pessoas que seguiam Jesus, além dos 12 apóstolos, iam apenas para ver milagres, iam apenas para ver alguma coisa acontecer, mas não estavam interessados em mudar de vida.
não estavam interessados em abandonar o pecado. E Jesus chamou a atenção disso. Se vocês não virem sinais de prodígio, de modo nenhum vocês acreditarão. Se eu falar as palavras da vida eterna, se eu falar do reino de Deus, as pessoas não, vocês não vão querer ouvir. Vocês só estão interessados em ver os sinais. Então isso foi uma repreensão não só para aquele centurião, mas para todas as pessoas que estavam ali acompanhando ele, estavam seguindo Jesus. E outra coisa, sobre os milagres que Jesus fazia. Os milagres por si só não provavam que Jesus era o Messias. Só fazer milagres não provava que Jesus era o Messias. Porque tinha outras pessoas que também faziam milagres, tinha outros curandeiros. Então, alguns eram profetas verdadeiros e outros eram falsos profetas. O milagre apenas prova a existência do sobrenatural. Eles não significam por si só que eles vêm de Deus. Pode ser que Satanás também opere milagres, ou seja, aqueles prodígios que Satanás faz, que é só manipulação. Quem faz milagres mesmo é Deus. Mas Satanás faz algumas manipulações que parecem ser milagres. Então, só o fato de realizar milagres não provava que Jesus era o Messias. Jesus é o Messias, Jesus era o Cristo, porque além de fazer milagres, Jesus transformava a vida da pessoa. E era isso que Jesus queria fazer com aquele centurião. Não só curar a vida do seu filho, mas curar a vida dele também. Transformar a vida dele também. Para que ele não acompanhasse Jesus não só por causa do milagre, mas para ter a sua vida transformada. Para ter a sua vida espiritual restaurada. Agora, um detalhe que chama a atenção no final dessa história. Verso 49. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que meu filho morra. Então agora ele suplica completamente entregue. Mestre, venha antes que o meu filho morra, antes que ele venha a falecer. Ele agora suplica com todo o seu coração. Aí Jesus diz o quê? Jesus respondeu: vá, e o seu filho vai viver. Olha o que Jesus falou de um jeito assim bem convincente. Ele usou o que aqui na lição chama de presente futurista. É quando um evento no futuro ele é dito com tanta certeza como se já estivesse ocorrendo. Vá, o seu filho vai viver. É tipo assim, a pessoa chega para você: ei fulano, eu cheguei um pouco atrasado, será que eles vão deixar eu entrar? Vá, eles vão deixar sim. Ou seja, você dá a segurança para a pessoa de que se a pessoa for naquele evento, ela vai ser aceita. Ou seja, a pessoa vai com confiança porque você disse, você garantiu que ela vai conseguir entrar naquele evento, naquele lugar. Do mesmo modo é Jesus dizendo aqui: vá, seu filho vai viver. Vá por mim, confie em mim, seu filho vai sobreviver. E ali o homem acreditou em Jesus. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. E eu lembro de uma pregação que eu fazia, que é pegando a frase que tem no Desejado, que é o livro de Ellen White. E só contextualizando aqui para quem está entrando hoje, Ellen White foi uma mulher, foi uma serva de Deus que foi usada como profetisa. E Deus revelou a ela várias coisas sobre os últimos dias e também alguns ela foi usada como uma luz menor para guiar para a luz maior que é a palavra de Deus. Deus deu várias revelações a ela que serviu como complemento à palavra de Deus, não como para substituir a Bíblia, mas como um complemento, como um comentário. Então Deus usou Ellen White e Deus revelou a ela que depois que Jesus curou o filho daquele homem, ele ficou com tanta certeza que o seu filho seria curado, que ele não voltou correndo para casa. Ele voltou tranquilamente, caminhando, sem pressa. Ele tinha certeza que a situação já tinha sido resolvida. E aquele caminho de volta foi um caminho alegre. O caminho de ida, saindo da sua casa, indo até Jesus, foi um caminho terrível. Nada fazia sentido, tudo estava triste para ele. Mas agora, na volta, tudo parecia feliz, tudo parecia mais alegre. Porque ele tinha certeza que à distância, Jesus tinha curado seu filho. Por isso, verso 51. Quando ele já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando que seu filho estava vivo. Então ele perguntou a que hora o seu filho havia se sentido melhor. Informaram: ontem, a 1 hora da tarde, a febre o deixou. E com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele: o seu filho vai viver.
E ele e toda a sua família creram. Amém. Então, no dia seguinte, ele estava caminhando. No dia seguinte, os servos vieram e ele perguntou: que horas foi curado? 1 hora da tarde. E aí ele percebeu, foi na mesma hora que Jesus falou: vai, seu filho vai viver. Então, gente, olha a razão, que razão poderosa para acreditar em Jesus. Que razão poderosa para acreditar em Jesus. Então, vamos encerrar aqui para ir para a parte do livro. O que você precisa para acreditar em Jesus? Você precisa ver milagres? Você precisa que aconteça alguma coisa extraordinária? Muitas pessoas pensam que é necessário ver algum milagre para acreditar em Deus. O primeiro milagre que Deus faz na vida de uma pessoa é fazer você acreditar nele. É fazer você confiar. O primeiro milagre é confiar. Não, você não precisa esperar que aconteça algo extraordinário na sua vida para você confiar em Deus. Creia nele pelo que ele é, não pelo que ele pode fazer. Nós confiamos nele, nós entregamos nossa vida a ele, porque ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Confie em Deus porque ele é e não pelo que ele pode fazer. Porque às vezes Deus não faz. Às vezes Deus não vai fazer o milagre. Então você vai deixar de acreditar nele porque ele não restaurou sua saúde, porque ele não lhe deu seu emprego, porque aí é como vem aquela música, como tem naquela música. E se o mar não abrir, e se a doença não curar, e o filho não voltar, e se o faraó lhe alcançar, se a fornalha lhe queimar, você vai deixar de crer? Você vai deixar de acreditar? É aí que você deve acreditar. Crer em Deus, não pelo que ele pode fazer, mas pelo que ele é. E quando você crê nele pelo que ele é, isso vai fazer a diferença total na sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa lição, por essa história que tem tanto a nos ensinar. Amém. Nos ajuda, Senhor, a ter fé, a confiar em Ti, apesar das dúvidas, apesar da nossa falta de fé. Nos ajuda, Senhor, a nos entregar totalmente em Tuas mãos. Amém. E crer em Ti, principalmente e especialmente pelo que o Senhor é. Então, Senhor, fica com cada um de nós, abençoa cada pessoa que entrou aqui hoje, que essa mensagem possa ter tocado seu coração. E agora abençoe o estudo do livro Serviço Cristão, em nome de Jesus. Amém. Amém.